Esse é um trabalho sobre poliquetas organizado pelas alunas Adriana Alves e Brenda Nunes, do segundo período de Ciência Ambiental da UF, Universidade Federal Fluminense, para a matéria de Fundamentos de Ecologia 2. A vida começou nos oceanos há bilhões de anos com organismos simples, como bactérias e algas, no período conhecido como Éon Arqueano. Esses seres evoluíram, tornaram-se mais complexos e diversos. Hoje, os oceanos abrigam 80% da vida na Terra, desde pequenos plânctons a mamíferos complexos. O nome poliqueta vem do grego poli, que significa muitos, e queta, que significa cerdas, ou seja, muitas cerdas. Além disso, eles possuem cerca de 12 mil espécies descritas, que são divididas em 86 famílias. A maioria tem menos de 10 centímetros, com diâmetros de 2 a 10 milímetros. Contudo, existem formas com menos de 1 milímetro e outras que podem ultrapassar mais de 2 metros. Muitas espécies apresentam cores vivas como vermelho, rosa, verde ou combinações de O cores. termo filogenia foi proposto por Ernst Haeckel, embriologista alemão. A palavra vem do grego filo, que significa tribo, raça, e geneia, geração ou nascimento. É um termo utilizado na classificação científica dos seres vivos, que agrupa organismos com características semelhantes. A classe Poliqueta faz parte do domínio Eukarya, reino Animalia e Filoannelida, como podemos ver no cladograma a seguir. O Filoannelida é composto por vermes que podem ser terrestres ou aquáticos. Eram divididos em três classes: oligoquetas, hirudíneos e poliquetas. Hoje, oligoquetas e hirudíneos estão classificados como clitelatas. A classe da poliquetas é um pouco diferente das outras duas. Elas possuem parapódios e cerdas. A taxonomia da poliqueta ainda não está bem estabelecida nas últimas décadas e tem sofrido algumas modificações. Os poliquetas são divididos em dois tipos de comportamentos: os errantes e os sedentários. Os errantes é um grande subgrupo que é composto por poliquetas que nadam livremente. Podem ser pelágicas, viver entre marés e se rastejar por baixo de conchas e rochas. Os poliquetas sedentários são estacionários. A maioria é bentônica, ou seja, vivem no fundo do mar. Podem viver em tubos, buracos e galerias fixadas aos substratos. Os poliquetas possuem uma estrutura corporal segmentada de forma anelar e linear, que são chamadas de metamerismos. Nos metamerismos, a gente consegue encontrar as cerdas e os parapódios. Os parapódios são expansões corporais presentes nas laterais dos segmentos. Habitualmente, possuem muitas cerdas que são utilizadas para a locomoção. Possuem o notopódio dorsal e o neuropódio ventral. Eles auxiliam a troca gasosa e são responsáveis pela respiração. Podem ser modificados em brânquias e até servir para capturar alimentos. Alguns poliquetas não possuem parapódios e nem brânquias, assim, a respiração é feita através da superfície corporal. Nessa imagem, pode-se perceber a diversidade de estruturas, como brânquias e cerdas, que podem compor os parapódios de diferentes espécies de poliquetas. Os prostômios das poliquetas são bem desenvolvidos, com cabeças que possuem apêndices sensoriais, olhos e antenas. Junto a eles existe o peristômio, região que circunda a parte bucal com cirros, palpos e mandíbulas quitinosas. Nessa imagem pode-se ver diferentes tipos de poliquetas, com organizações e diferenças entre brânquias, palpos, antenas, peristômios e seus prostômios. O sistema excretor das poliquetas é composto pelo pegídio, que é onde está localizado o ânus. Comumente, os poliquetas possuem um sistema digestivo completo, composto por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino e reto. Eles podem sofrer algumas modificações de acordo com os hábitos alimentares. O sistema excretor possui duas funções: excretar resíduos e liberar gametas. O sistema circulatório dos poliquetas é fechado e circula por dois vasos principais, o ventral e o dorsal. Alguns poliquetas apresentam pigmentos respiratórios, como hemoglobina, hemeritrina ou clorocruorina. Os anelídeos possuem o cérebro ou gânglio cerebral, que fica localizado no prostômio. Em todos os casos, o cérebro é dorsal e conectado ao cordão nervoso ventral por dois conectivos.
está muitas vezes especializado em 3 regiões: anterior, mediana e posterior. Geralmente, a região anterior inerva os palpos, a região mediana, os olhos, as antenas e os tentáculos, e a região posterior, os quimiorreceptores, órgão nucal. Uma das estruturas mais interessantes que alguns poliquetas possuem são os seus radiolos. Eles possuem a capacidade de se contrair rapidamente caso se sintam ameaçados. Essa habilidade existe pois o cordão nervoso ventral dos poliquetas possui grandes neurônios que aumentam a rapidez da condução do impulso nervoso. A reprodução dos poliquetas ocorre de maneira bem interessante. Eles são dioicos, ou seja, são diferenciados em machos e fêmeas. A reprodução pode ser sexual ou assexual. A reprodução sexual ocorre pela fusão de gametas femininos e masculinos. A assexual não precisa de outro indivíduo ou da fusão de gametas. Ela ocorre através da epitoquia, que é a brotação de um indivíduo através do corpo da mãe. O indivíduo que é gerado, ele é chamado de epítoco e é um ser novo e fértil. A mãe é um átoco, ou seja, ela não é fértil. A reprodução também pode ser feita através de gemas. Para aumentar a chance de fertilização, os epítocos nadam para a superfície durante a eliminação de ovos e espermatozoides. Esse comportamento é chamado de enxameamento, como podemos ver no vídeo. Após a fertilização, surge uma larva trocófora, que é uma larva planctônica. Em seguida, os poliquetas alcançam a fase juvenil, apresentando características de poliquetas adultas. Em sua última fase, que é a fase adulta, eles já estão prontos para todo o ciclo reprodutivo novamente. Os poliquetas são encontrados principalmente em ambientes marinhos, sendo poucas espécies que habitam águas salobras ou doces, e raras espécies já foram encontradas em ambientes terrestres. Nos ambientes marinhos, eles habitam principalmente os ambientes bentônicos, porém, algumas espécies podem nadar durante alguma fase da vida, enquanto outras podem viver exclusivamente no ambiente pelágico. Algumas espécies têm a capacidade de perfurar rochas e conchas para criar abrigos, enquanto outras constroem tubos calcificados fixados em rochas ou agregam partículas diversas, como fragmentos de conchas, areia, lama ou pedaços de algas, para formar os seus tubos. Nos ambientes bentônicos, eles habitam a superfície ou o interior do sedimento, posicionam-se embaixo, acima ou dentro das rochas, e estão frequentemente associados às algas, esponjas, equinodermos e outros invertebrados marinhos. Já nos pelágicos, eles vão estar se referindo às regiões mais abertas dos oceanos, que estão mais distantes da costa e do fundo marinho. Nessas áreas, a água é mais profunda e há pouca ou nenhuma interação com o substrato marinho. Quanto aos hábitos alimentares, nós podemos destacar alguns tipos de espécies de poliquetas carnívoros, onde elas podem ou não possuir mandíbulas para poder capturar as suas presas. Espécies seletivas, onde elas não ingerem o sedimento, mas com auxílio de estruturas especializadas, órgãos bucais ou palpos, ela vai selecionar do sedimento material orgânico ou partículas de determinadas dimensões. Também tem as necrófagas, que são espécies que se alimentam de pedaços de matéria orgânica em decomposição, e as herbívoras, que vão recolher o material vegetal para se alimentar. Também temos as espécies onívoras, que se alimentam tanto de matéria vegetal quanto animal. As dentritívoras, que são algumas espécies de poliquetas que vão engolir o sedimento do fundo do mar de forma não seletiva e vão assimilar à medida que passa pelo tubo digestivo o material orgânico que é ingerido. E também nós temos as filtradoras, que vão se alimentar de partículas suspensas na água, principalmente de plânctons, e é a principal forma de alimento para as poliquetas sedentárias. Nesse vídeo, nós temos exemplo de um poliqueta carnívoro, popularmente conhecido como bobbit. Ele pode crescer até 3 metros de comprimento e tem pinças capazes de cortar as presas no meio. Também injeta uma toxina em suas presas para torná-las mais fáceis de digerir.
Na economia, algumas espécies de poliquetas, como Glycera e Nereis, são amplamente utilizadas como iscas para a pesca esportiva e possuem alto valor comercial. No Brasil, as minhocas marinhas, como popularmente são conhecidas, também são intensamente exploradas, principalmente como isca para pescadores amadores. Cada unidade pode ser vendida por mais de R$ 1, mas devido à alta demanda, os estoques vêm diminuindo drasticamente e está cada vez mais difícil encontrar esse tipo de isca. Além disso, a biomassa congelada desses vermes é comercializada a valores superiores a R$ 200 por quilo. Na aquicultura, a glicera também é usada como alimento nutritivo para reprodutores de peixes e camarões. E para atender à crescente demanda de forma sustentável, a CCA, que é o Centro de Pesquisa de Aquicultura Cooperativa da Universidade do Maine, associada à pesquisadora Luz Cogson, desenvolveu sistemas de cultivo que utilizam substratos sintéticos, e esses substratos facilitam o manejo, reduzem o desgaste do sistema de recirculação e, ao contrário da areia, não dificulta a separação dos vermes na colheita. Existem espécies de poliquetas que estão sendo ameaçadas, especialmente devido a fatores como poluição, degradação dos habitats marinhos e mudanças climáticas. Embora muitas não sejam diretamente avaliadas para listas de conservação, há algumas que habitam ambientes sensíveis, como recifes de coral, estuários ou áreas costeiras degradadas, correm maior risco. Um exemplo importante são as espécies tubícolas, que constroem habitats delicados de recifes sabélidos. Na imagem, nós temos as poliquetas árvores de Natal. Elas têm um corpo tubular segmentado, formado por pelos quitinosos, e são frequentemente encontradas nos corais cérebro ou em corais maciços. Nós trouxemos também algumas curiosidades sobre as poliquetas. A primeira é que elas vão desempenhar um papel fundamental nos ecossistemas marinhos, contribuindo de forma significativa para a ciclagem de nutrientes e a regulamentação do ciclo de carbono, nitrogênio e enxofre. A outra é que algumas espécies de poliquetas, como a Eunice viridis, elas são consumidas por comunidades humanas, principalmente nas regiões do Pacífico, como Samoa e Fiji. E também algumas espécies de poliquetas, elas são usadas como indicadores de saúde ambiental em ecossistemas marinhos, já que a sua presença ou ausência pode indicar a qualidade do sedimento ou da água naquele ambiente. Poliquetas na mídia. No Brasil, existiam 8 espécies de salvatória. Esse número aumentou. Uma das novas espécies foi nomeada como Salvatória marielai. Salvatória marielai recebeu esse nome em homenagem a Marielle Franco, que foi uma mulher negra, brasileira, socióloga, política, feminista e defensora dos direitos humanos. Ela foi assassinada após dedicar sua vida à assistência das minorias no Brasil. Outra espécie recentemente encontrada recebeu o nome de Branchiocillis belchiori, em homenagem ao cantor nordestino Belchior. Em Alagoas, houve uma infestação tão grande de vermes que tiveram que suspender a captação de água. Após estudo, constou-se que os vermes eram poliquetas. A poliqueta Arenícola marina tem sido objeto de estudos, pois foi descoberto que ela transporta 40 vezes mais oxigênio dos pulmões para os tecidos do que a hemoglobina humana. Além disso, a hemoglobina dessa poliqueta é compatível com todos os tipos de sangue. Por causa dessa particularidade, ela já vem ajudando a preservar órgãos durante os seus transportes.